Durante todo o dia, são muitas as mensagens que a Alessandra recebe através das redes sociais. Desde o início do período eleitoral, o fluxo de vídeos, áudios, links compartilhados só aumentaram. Mas ela garante, não confia em tudo que vê e escuta. Ela teme as chamadas fake news. Tem muita mensagem chegando toda hora? Muitas mensagens, muitas. Que até não deveria estar, né? Porque muitas mensagens são mentirosas. Não vale a pena nem olhar. Você costuma checar ou desconfiar da mensagem? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Quando a coisa é muito mirabolante. Não dá para acreditar. E aí você tem algum meio, faz alguma checagem quando está com alguma dúvida? Sim. Quando tenho dúvida, eu vou dar uma olhada, sim. Vai pesquisar? Sim, curiosidade, né? Sempre a gente tem. Para este jornalista, professor da Universidade Estadual da Paraíba, são muitos os combustíveis que alimentam a notícia falsa, principalmente nesse período de debate político. Não apenas pela forte polarização ideológica, mas também pela ampla utilização de redes sociais pelos brasileiros e pela facilidade de forjar conteúdos falsos. Primeiro, é importante dizer que a gente vive há algum tempo já um processo de criação de bolhas, né, em função das redes sociais. Então, nessas redes sociais, há 10 anos já se estuda esse processo de criação de bolhas. Acontece que as pessoas encontram eco e ressonância naquilo que elas acreditam e se enclausuram em bolhas, né, nas quais ideias diferentes não são aceitas. Então, em função disso, e às vezes acontece involuntariamente, automaticamente, sem você se dar conta, quando você já criou, já está dentro de uma bolha virtual, né? O Eli Pariser fala sobre isso, mas involuntariamente, em função disso, você passa a não ter nenhum tipo não enxergar nenhum tipo de ideia que seja diferente daquela que esteja dentro daquela bolha. Então a gente tem essas bolhas e que são intransponíveis, né? Praticamente intransponíveis. Associado a isso, a gente tem a criação, e é uma criação quase que profissional, aliás, muitas vezes é profissional, e é importante que se diga, você pode estar sendo fisgado, capturado pelas fake news, que são construídas deliberadamente para que você acredite nessa informação falsa, ou seja, não é um boato, não é um rumor que surge de forma desproporcional. Não, as informações falsas estão sendo construídas profissionalmente. Inclusive existem pessoas que entendem o mecanismo de como viralizar essas informações, construindo essas informações, né? Às vezes jornalistas até contratados para construir a informação falsa. O Brasil é o 5º maior consumidor de redes sociais do mundo. O brasileiro passa uma média de 4 horas nas mídias. Por isso, cada vez mais as campanhas políticas estão direcionadas para esses meios. Visando o combate das fake news, o TSE criou algumas ferramentas. Uma delas é a página Fato ou Boato. Mas existem outros caminhos de verificação. Há várias formas de você checar informações. Então, um dos meios mais simples é pesquisar em outros meios. Ou seja, pega lá aquela manchete, pega lá aquela informação, joga nos buscadores de informação, né? Joga no Google, por exemplo. Você vai verificar se outros sites estão falando sobre aquilo ou não. É uma das formas, inclusive, utilizadas pelas agências de checagem de fatos. Procurar dados oficiais que corroborem ou não. Em se tratando de vídeos, né, a manipulação de vídeos, que é um pouco mais difícil, é um pouco mais sofisticado, mas há também mecanismos, né? Primeiro, jogar lá nos outros veículos, né, jogar no Google, jogar em outros buscadores para ver se outros sites estão falando sobre aqueles vídeos, mas há também uma possibilidade que é você começar a enxergar algumas sutilezas nos próprios vídeos, ou seja, o áudio ambiente, se não tem áudio ambiente, se bem que hoje também o pessoal já consegue colocar lá, se é uma gravação que parece estourada demais para um ambiente que é muito silencioso, ou seja, se o áudio está muito estourado para um ambiente que é muito silencioso, se é um local com muita luz e de repente não tem nenhuma sombra. Então meio que a gente está tendo que virar perito, né, nesse processo de debugging, que é esse desmascaramento, para tentar chegar lá. Para evitar ser um propagador de falsas informações, Edivaldo prefere nem compartilhar os links que recebe. Eu não sou muito de compartilhar não, sabe? Eu gosto de sempre analisar os fatos e ficar para mim mesmo. Se for compartilhar, tem que checar, independentemente de ter dúvida ou não, sempre tem que checar.